Hoje é dia de falar sobre os primeiros livros que eu li em 2026. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra fazer aquele videozão das leituras do mês de janeiro. Ou seja, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre todos os livros que eu li no primeiro mês do ano, vou falar um pouquinho sobre cada sinopse, o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei e as notas que eu dei pra eles, tá bom? Eu li em janeiro 9 livros, então eu comecei o ano, na minha percepção, de um jeito muito bom e foram leituras variadas. Algumas leituras foram ótimas, outras não foram lá tão boas, mas faz parte do processo. Nem sempre as coisas funcionam pra gente, tá tudo certo. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve agora, porque aqui eu falo basicamente sobre suspense, literatura policial e mistério. Então, se esses são os seus gêneros favoritos, você vai encontrar muita dica por aqui, tá bom? Sem mais delongas, então, deixa eu falar sobre os queridos lidos no mês de janeiro. Comecei o mês lendo Natureza Morta, da Kay Cronister. Esse livro eu recebi da Dark Side Books, fiquei super feliz. E esse é um livro que ele é uma mistura de gótico sulista com folk horror. Então, se você é fã desse tipo de narrativa, você vai gostar dessa história. Aqui nós temos, então, uma família que vive num pântano, uma família que tá ali há muitas gerações, e eles têm uma espécie de pacto com esse pântano, onde eles entregam sempre o patriarca que estiver prestes a morrer pro pântano, e o pântano de volta entrega uma esposa pra casar com o filho mais velho. Pois é, essa é a vibe do livro. E quando o patriarca dessa família ele está prestes a morrer, eles vão lá, levam o pai pro pântano, colocam ele lá no meio, só que o pântano, depois de uns dias, não devolve uma esposa. E esses filhos começam a se perguntar o que deu errado no ritual, por que o pântano não entregou a esposa, será que eles fizeram alguma coisa de errado, já que essa tradição é centenária? E como todo livro gótico, com uma veia gótica, é claro que ele usa toda essa questão, toda essa fantasia ao redor da família para falar de assuntos mais sérios, como tradição familiar, sobre como às vezes tradições antigas são mantidas, mas na verdade elas não fazem bem nenhum para ninguém. Essa família é uma família que ela se mantém através da passagem patriarcal do poder ali dentro, e você percebe também como isso acaba sendo um peso tanto para os homens da família quanto para as mulheres dali dessa família também, e como é que todos eles giram ao redor desse ritual, desse pântano e dessa tradição. É um livro muito curioso, é um livro diferente, então quando você for ler, vá com a cabeça aberta para experimentar uma coisa nova, mas se você já é fã do gótico, do Southern Gothic e do folk horror, você vai gostar, eu tenho certeza. Dei pra ele 4 estrelas de 5. Li também o ótimo Os Segredos do Clube Briar. Essa aqui é uma ficção histórica que se passa lá em 1950 nos Estados Unidos, e aqui nós vamos ter um grupo de mulheres que moram numa pensão, num pensionato só para mulheres. Nós teremos aqui a história de 7 ou 8 mulheres solteiras que vivem ali, e cada capítulo vai ser destinado a nós entendermos uma delas. É uma história muito bem contada, a escrita é deliciosa, a história é instigante, você não consegue parar de ler, você quer saber o que aconteceu com essas mulheres, porque a gente sabe que alguns anos depois alguém foi assassinado dentro desse pensionato. Então nós voltamos lá para 1950 para conhecer essas mulheres, a vida delas dentro desse lugar, para entender qual delas foi assassinada. Será que alguma delas foi assassinada? Esse foi o meu primeiro contato com a escrita da Kate Quinn. Eu adorei, eu entendi porque muita gente gosta dela. E eu gostei também muito de como ela costura a vida dos personagens com o ambiente histórico, com a questão histórica ali da década de 50 nos Estados Unidos, que é o período do macartismo. Então, pra mim, foi uma leitura muito boa. Depois disso, eu fiquei com vontade de ler tudo da autora. Então, se você gosta de ficções históricas e que costurem bem o fundo histórico com personagens cativantes, interessantes e curiosos, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. E pra esse aqui, eu dei 4 estrelas e meia. Depois, eu fiz uma leitura que não funcionou muito bem pra mim, que foi A Garota de Neve, do Javier Castillo. O Javier é um escritor espanhol e eu tinha uma expectativa muito boa pra essa história, virou inclusive uma série da Netflix. Aqui nós teremos a história de uma garotinha de 13 anos de idade que vai desaparecer durante o desfile de ação de graças lá nos Estados Unidos, em Nova York. E claro, vai ter toda uma comoção, porque ela desaparece no meio de uma multidão, mas ninguém viu, ninguém percebeu nada, os pais estão desesperados, a imprensa já começa a criar ali histórias ao redor e a polícia tá enlouquecida. Mas o ponto de mudança aqui da narrativa é uma jornalista, aliás, uma estudante de jornalismo, que ela vai fazer um trabalho ali para uma das matérias que ela tá estudando, e o professor, enfim, dá uma sugestão de que ela cubra o desaparecimento dessa menina para essa matéria. Então ela vai começar a pesquisar, ir atrás de coisas e tudo mais para tentar entender melhor o que aconteceu. E o trunfo da narrativa seria o fato de que essa estudante de jornalismo, que é a Mirren, ela tem um faro muito apurado, ela vê coisas que ninguém vê, ela tem um instinto muito diferenciado, e é por isso que ela vai acabar se metendo ali no meio da investigação e descobrindo coisas que a polícia não descobriu. Eu gosto muito de narrativas que tenham repórteres ou jornalistas ali na linha de frente, eu acho que é sempre muito interessante de acompanhar, mas nesse caso aqui, eu tive um pequeno ali desentendimento
com a escrita do autor, que não me conquistou totalmente. Eu até comentei no vlog que eu gravei, que eu estava lendo esse livro, que eu achei que a escrita dele, ela oscilou bastante. Eu tinha momentos em que a escrita dele era ótima e tinha momentos em que eu achava a escrita meio péssima. E a protagonista também foi alguém que eu não consegui comprar a ideia de quem ela era, do que ela podia fazer, de quão incrível ela era, porque ela tem um backstory, ela tem uma trama que acontece por trás dela também, uma vida pessoal bem esculhambada, de certa forma. Só que eu simplesmente não sei, eu não conseguia comprar a ideia de que ela era tão incrível, sabe? De que ela era essa paladina da justiça que ia conseguir tudo onde os outros não conseguiam nada. Porém, vocês já sabem qual que é a minha política quando eu leio um livro de um autor e eu não gosto tanto, que é dar a segunda chance. Então eu sei que tem outro livro dele publicado aqui no Brasil. Então a minha intenção é ler esse segundo livro, até pra ver se de repente essas coisas que eu notei não são só desse volume. Se você leu esse livro, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou, se você sentiu isso também. Se você já leu o segundo trabalho dele, comenta aqui embaixo pra mim se eu devo ler ou não. Mas no balanço geral, então pra mim esse aqui foi um livro razoável e eu dei 2,5 estrelas. Lembrando que se você é novo aqui no canal, as minhas notas seguem basicamente, ou na verdade quase igual, a avaliação lá do Scooby. Então 2,5 é razoável. Li um nacional, que foi o Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini. Esse livro, ele vai virar uma série que já tá sendo filmada, inclusive isso despertou minha curiosidade, eu tinha o livro na estante e resolvi fazer a leitura. Esse é um livro que ele tem uma proposta diferenciada, porque aqui nós teremos um relato jornalístico sendo escrito por alguém no futuro, depois que o caso já foi encerrado, já acabou, tá tudo resolvido. A história aqui gira em torno da Kika, que era uma adolescente de 16 anos, que um dia ela desapareceu durante uma excursão da escola, e nós acompanhamos então através desse relato, que vai reunir depoimentos, recortes de jornais, notícias que aparecem na televisão, entrevistas com amigos e familiares, e tudo isso forma um quebra-cabeça pra gente descobrir o que aconteceu com a Kika. Eu gosto muito da escrita do Bonini, esse é o segundo livro que eu leio dele. Ele tem uma escrita que ela é muito consistente, ela é robusta, e ele tem uma coisa que eu também curto, que é, ele consegue captar muito bem personagens brasileiros, ele consegue fazer a gente ver essas pessoas existindo realmente ao nosso redor. Eu sei que nem todo mundo é muito fã quando um livro ele é contado por mais de um tipo de mídia, e você junta tudo pra fazer um grande, digamos, documentário do que aconteceu, mas eu acho que aqui funciona bem. A reviravolta final eu havia previsto, eu acho que se você ler bastante suspense psicológico, tem grande chance de você também levantar uma suspeita e ela ser a resposta correta para o mistério, mas mesmo assim também não foi desagradável de fazer a leitura, mesmo tendo adivinhado algumas coisas. Para esse livro, então, eu dei 4 de 5 estrelas e agora eu fico na espera da série. Inseri um livro de não ficção nas minhas leituras, que foi o Jack o Estripador, o Terror Pavor nas Ruas de Londres, do Rupert Matthews. Esse aqui foi um livro legal de ler. Ele faz um apanhadão geral de Londres de 1888, sobre os crimes ali do Whitechapel, como tudo teria acontecido. Ele é basicamente um resumão dos crimes de Jack o Estripador. Como eu já li esse assunto em outras mídias, em outros livros, esse livro aqui pra mim não foi, né, uma grande surpresa. Muita coisa que tá aqui eu já sabia, já tinha esse conhecimento. Eu continuo indicando pra vocês que o melhor livro sobre esse assunto é The Five, que hoje em dia ele tá um pouquinho caro, ele é difícil de encontrar, mas se vocês encontrarem, comprem, porque esse livro é bom, pesquisa, assim, jornalística histórica sensacional. Então esse aqui foi um livro interessante, eu acho que se você estiver buscando um apanhadão geral sobre esse período, uma visão sobre como era Londres de 1888, como que eram as ruas, como é que era o senso geral de vivência, de comunidade ali, como é que isso acaba sendo totalmente deslocado por causa dos crimes, talvez você goste desse livro. Eu achei a escrita do Matthew meio genérica e depois eu descobri que tem uma razão pra ela ser um pouco genérica, porque o Matthew, ele escreve livros sob encomenda. Ele é tipo um ghostwriter, então ele só escreve o que é solicitado a ele que seja escrito. Então, quando eu senti que a escrita era meio genérica, tinha um motivo pra isso, realmente. Não é um escritor que tem um estilo próprio, ele é um escritor que ele escreve temas que as pessoas sugerem ou solicitam a ele. Mas mesmo assim, eu acho que é um livro interessante se você quiser saber ali um pouquinho sobre esse período e sobre o que aconteceu, e eu dei pra ele 3,5 estrelas. Depois de muitos anos, eu voltei a ler Stephen King, eu li O Garoto do Colorado. Essa aqui é uma novela da Suma, tem 100 e poucas páginas, é rapidinho de você fazer a leitura. Aqui nós teremos 2 jornalistas veteranos, que eles estão contando histórias pra uma jornalista novata que tá trabalhando com eles na redação, e eles vão contar pra ela ali a história do Garoto do Colorado, que é um mistério que aconteceu ali na cidade muitos anos antes e que nunca foi desvendado, ele não tem resposta. Então eles enredam a garota ali na história, contando pra ela, e o leitor vai junto, a gente acaba sendo enredado junto com a protagonista nessa história que eles estão contando. Esse livro, na minha opinião, ele é uma grande homenagem aos livros clássicos de mistério, inclusive o autor aqui ele vai comentar sobre Agatha Christie, sobre Conan Doyle em outros momentos e como esses autores eles estruturam suas narrativas. E o ponto crucial, o ponto central dessa narrativa é, na verdade, falar sobre como bons mistérios são aqueles que não têm resposta definitiva, são aqueles mistérios que te deixam com a dúvida, te deixam com
algo não respondido ao final. Pensando na carreira do Stephen King, a gente percebe que ele fez disso uma das suas características principais, porque quase todos os livros do King, os finais eles não são totalmente completos, eles deixam alguma coisa no ar. Porque o King aprendeu com os melhores mestres do terror, do suspense, da literatura de mistério, de que algumas coisas precisam ficar não respondidas para que o leitor fique atento e fique curioso e continue contando aquela história. Como nota final, 3 estrelas e meia. Fiquei muito triste de não ter gostado desse próximo livro, porque eu realmente estava bem empolgada em ler ele, que foi o Clube do Livro Mortal. Esse é um suspense psicológico que conta a história de 5 mulheres, que elas têm um clube de leitura e em determinado momento, durante uma das suas reuniões, que são reuniões online, elas vão escutar um grito terrível, a tela vai ficar toda preta, e logo elas vão descobrir que uma delas foi assassinada. A princípio a gente não sabe qual delas, vai ter ali investigação, elas vão se encontrar e tudo mais. E a premissa realmente é muito legal, principalmente para quem gosta de livros, literatura, tem clubes do livro e gosta de mistério e de suspense. Mas de novo, o meu santo não bateu com o santo da escrita da autora, não deu muito certo, eu não gostei da escrita dela, no geral. Eu também tive um problema, assim, em entrar nessa narrativa, e entender essas personagens, entender o que elas estavam fazendo. Eu achei todas elas muito infantilizadas. Comentei até no meu vlog que eu acho que se a autora tivesse colocado a idade delas um pouquinho mais pra baixo, elas serem mais jovens, eu até teria entendido um pouquinho os rompantes, as escolhas delas, as coisas absurdas que elas fazem o tempo inteiro, que realmente não condizem com as idades que elas têm aqui no livro. Mas eu li esse livro junto com uma amiga e essa minha amiga gostou, eu acho que ela deu 4 estrelas pra ele e ela comentou, olha, eu não leio muito suspense, então pra mim funcionou melhor, eu achei muito legal, ela gostou que teve bastante diálogos. Então é aquilo que eu sempre comento pra vocês, que literatura realmente é um negócio muito pessoal, vai funcionar de um jeito pra um, de outro pra outro, então assim, sempre tente, faça uma tentativa, mesmo que não tenha dado muito certo pra mim, pode ser que dê muito certo pra você. Então esse aqui foi um livro na minha classificação razoável e eu dei 2 estrelas e meia pra ele. Tive uma boa surpresa lendo A Trama. Esse livro eu comprei ele esse mês, eu fui até o sebo, encontrei ele lá e já fiz a leitura assim que eu cheguei em casa e eu adorei essa história. Esse é um suspense psicológico muito interessante porque ele vai tocar no tema da autoria e do valor da autoria de um trabalho artístico. Aqui nós teremos um professor de escrita criativa, que ele vai ter um determinado aluno, que ele vai ter alguns encontros, esse aluno vai contar para ele uma sinopse de um livro que ele está escrevendo, que seria assim, um livro incrível. E esse professor, ele realmente percebe que esse livro tem potencial para ser um best-seller mundial. Ele fica até com uma certa inveja dessa ideia. Para sua surpresa e talvez a sua sorte, não sei, vai depender ali de qual vai ser a nossa visão, esse aluno vai morrer pouco tempo depois. E aí esse professor, ele percebe que talvez seja a oportunidade dele de roubar essa ideia, escrever o livro e alcançar o sucesso que ele sempre almejou. Aqui nós temos, claro, vários debates sobre a autoria das ideias, né? De quem que é uma ideia, de quem fala a ideia ou é de quem executa a ideia. Então, no caso Jacob, né, esse personagem, ele fica o tempo inteiro se justificando, dizendo que a ideia era do outro, mas quem executou foi ele. Então, ele é tão dono da ideia quanto o outro. Ele também é um personagem muito interessante, porque ele é meio que um vigarista, né? A partir do momento em que ele rouba uma ideia e ele escreve como se fosse dele, e ele ganha muito dinheiro com isso. Mas o jogo psicológico aqui é muito interessante, porque o personagem, ele não se sente culpado pelo que ele faz, sabe? Eu acho que isso é o mais interessante dessa narrativa. O livro também é cheio de boas referências ao talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Até o professor, ele dá aula na Universidade de Ripley, e ele é um vigarista tanto quanto o Tom Ripley, né? De certa forma. Então ele é um livro que ele, de certa forma, ele homenageia, ele faz essa conexão com esse suspense psicológico clássico que muita gente ama, eu também adoro. Então ele é todo interessante nesse sentido e eu dei pra ele 4 de 5 estrelas. Outro livro excelente que eu li foi o Irene ou Irene, do Pierre Lemaitre. Esse aqui é um suspense, um livro policial francês excelente. Esse é o primeiro livro de uma trilogia. Essa trilogia já tá toda publicada aqui no Brasil, você encontra todos os livros. Eu ainda não tenho o 2 e o 3, mas agora eu tô indo atrás. E aqui nós teremos basicamente a história de um comandante, que é o Camille, que é o comandante de uma parte ali da divisão de homicídios da cidade de Paris, e um dia ele vai ser levado para uma cena do crime tenebrosa, gente, tenebrosa cena do crime, pra ela não usar a palavra maior ou pior. E ele sai dessa cena, assim, muito intrigado com tudo que ele viu, porque ele percebe que a cena parece meio ensaiada e tudo mais, e logo depois ele vai descobrir uma conexão entre essa cena e um assassinato que aconteceu meses antes, também brutal. E é nesse momento que um negócio vai ele dar um leque na cabeça dele, porque ele percebe que a cena do crime que aconteceu meses antes é uma reprodução exata do crime A Dália Negra, do escritor James Ellroy, do livro policial do Ellroy. A partir daí ele levanta a possibilidade de que os crimes eles estejam conectados e eles sejam reproduções de cenas de romances policiais clássicos. E o assassino vai se mostrar, o assassino vai ter voz, ele vai mandar cartas, então se estabelece uma comunicação entre o Camille e o assassino, e mais romances policiais serão ali
psicografados, né? Serão encenados por esse assassino, cada vez um pior do que o outro. Os crimes são brutais, inclusive são bem descritivos, tá? Deixo aqui já dito pra vocês, porque eu sei que tem gente que não gosta de ler assim quando tem descrições muito gráficas. Esse aqui é um caso que tem, tá? Então estejam avisados. E eu não conseguia parar de ler esse livro, eu achei ele muito bom mesmo, eu gostei do Camille, gostei dos personagens, achei a história legal, e aí fiquei morrendo de vontade de já partir pro segundo livro, mas eu não tenho ele em casa. Porém, se você for assinante do Kindle Unlimited, todos os 3 livros estão lá, tá bom? Lembrando que o link pra a Irene vai estar aqui embaixo no box de descrição. E aí me contem como é que foi o primeiro mês de vocês em 2026, se vocês leram alguma coisa muito boa, deixa aqui nos comentários, eu sempre pego dicas com vocês, e eu sei que outras pessoas também pegam dicas nos comentários de vocês, viu? Os links vão estar aqui embaixo, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo.